E se a capital do seu país começasse a afundar, e o governo decidisse construir outra capital, no meio da floresta? Isso parece roteiro de filme distópico, mas é uma decisão real da Indonésia. De um lado está Jakarta, trânsito, prédios, porto, canais, enchentes, arranha-céus, milhões de pessoas e um peso político gigantesco. Do outro lado está Nusantara, uma nova capital planejada em Bornéu, surgindo em uma área que, poucos anos atrás, aparecia nas imagens de satélite quase como floresta contínua. E o detalhe que muda tudo é este: Jakarta não está ameaçada apenas porque o mar está subindo. Parte da cidade também está descendo. Então a pergunta que segura este vídeo é simples, mas incômoda. Quando uma capital começa a afundar, o que um país deve mover primeiro? As pessoas, a infraestrutura, a cidade ou o poder? Fica até o final, porque a resposta não é a Indonésia está abandonando Jakarta. A história é mais complexa, envolve água subterrânea, mapas de satélite, obras bilionárias, risco climático e uma disputa entre salvar uma cidade antiga e construir uma imagem de futuro. A NASA descreve Jakarta como uma cidade pressionada por três forças ao mesmo tempo: afundamento do solo, aumento do nível do mar e enchentes causadas por chuva. Separadas, essas forças já seriam perigosas. Juntas, elas criam um problema que não aparece só em um dia de tempestade. Ele vai se acumulando no terreno, nos canais, nos rios, nos bairros costeiros e na rotina de quem mora ali. Jakarta fica em uma planície baixa, atravessada por rios que correm até a Baía de Jakarta. Quando a chuva forte chega, a água tenta sair. Mas, se os canais estão assoreados, estreitos, cheios de lixo ou com capacidade reduzida, a água fica presa. Agora adiciona uma segunda camada: o mar também pressiona a costa. E adiciona a terceira: o próprio solo, em algumas áreas, está mais baixo do que antes. É por isso que uma enchente em Jakarta não é apenas choveu muito. Ela pode ser o encontro de três relógios diferentes: o relógio da chuva, o relógio do mar e o relógio lento do solo descendo. E esse terceiro relógio é o mais estranho, porque ele não faz barulho. Muita gente olha para a situação de Jakarta e pensa imediatamente em aquecimento global. E sim, o aumento do nível do mar faz parte da história. Mas o detalhe contraintuitivo é que, segundo o Banco Mundial, uma das principais causas do afundamento é a retirada intensa de água subterrânea. Durante anos, muita água foi bombeada do subsolo para atender uma cidade enorme. Quando essa água sai, os espaços vazios nas camadas subterrâneas perdem pressão. O material compacta. O terreno baixa. Em partes do norte de Jakarta, o Banco Mundial registrou subsidência de 15 a 25 centímetros por ano. Pensa nisso com calma. 20 centímetros por ano não parecem dramáticos em uma semana comum. Ninguém acorda, abre a janela e vê a cidade cair como em um filme. Mas, em 10 anos, isso pode representar 2 metros. Em uma geração, muda completamente a relação entre rua, rio, dique, drenagem e mar. E quando a cidade já está em uma planície baixa, poucos centímetros deixam de ser detalhe. Eles viram risco. Agora olha para as imagens de satélite. Em 1990, Jakarta já era uma cidade enorme. Em 2019, a mancha urbana parece muito mais densa, mais espalhada e mais conectada à costa. Nas imagens da NASA, a Baía de Jakarta também mostra áreas aterradas. Isso é importante porque a cidade não ficou parada esperando a crise. Ela cresceu, construiu, avançou, atraiu gente, dinheiro, empresas, moradia e infraestrutura. Esse é o paradoxo visual do episódio. A cidade cresce para cima e para fora, mas parte da sua base física fica mais vulnerável. Mais concreto significa menos infiltração natural da água. Mais população significa mais demanda por água, energia, transporte e saneamento. Mais pressão urbana significa mais dificuldade para reformar canais, remover ocupações de risco e redesenhar uma cidade que já está funcionando todos os dias. E o detalhe mais difícil é este: Jakarta não é uma cidade que pode simplesmente parar. Ela é centro econômico, centro humano, centro histórico e centro simbólico. Mesmo quando o governo decide construir uma nova capital, a cidade antiga continua viva. As pessoas continuam indo trabalhar. O comércio continua abrindo. As ruas continuam cheias. É por isso que a história não é "uma cidade afundou e acabou".
A história é uma pergunta de engenharia, política e tempo. Quanto custa adaptar uma megacidade quando o terreno onde ela está muda de altura? Agora tira o zoom do satélite e coloca a câmera na rua. Fotos reais de enchentes no norte de Jacarta mostram uma coisa que número nenhum consegue mostrar sozinho: a água invade a vida comum. Ela passa pela rua onde alguém deveria caminhar. Ela cerca o comércio. Ela muda o trajeto. Ela transforma uma ida simples ao trabalho em travessia. E, quando isso acontece de novo e de novo, a enchente deixa de ser evento raro e vira parte da memória urbana. O Banco Mundial lembra que 13 grandes rios atravessam a capital até o Mar de Java. Ele também descreve canais com capacidade reduzida por sedimentos, lixo e manutenção insuficiente. Na prática, isso significa que a chuva deixa de ser apenas clima. Ela vira teste de infraestrutura. E quando uma cidade está afundando, esse teste começa com desvantagem. Porque a água sempre procura o caminho mais baixo. Se a cidade desce, esse caminho fica cada vez mais perto das casas, das vias, dos bairros e dos sistemas de drenagem. Aqui entra uma comparação simples. Imagina uma pia que já escoa mal. Agora imagina que, lentamente, o piso ao redor dessa pia vai ficando mais baixo. Você pode limpar o ralo, trocar cano, colocar bomba, levantar barreira, mas se a base inteira está mudando, a solução nunca é uma obra só. Ela vira uma corrida permanente. E é isso que torna Jacarta tão fascinante como curiosidade. O problema parece geográfico, mas ele é também social. Quem tem dinheiro pode se proteger melhor. Quem mora em área mais vulnerável sente primeiro. Quem depende de transporte, comércio de rua e infraestrutura pública paga a conta antes da estatística aparecer no relatório. Agora vamos para o mecanismo por baixo de tudo. O solo não precisa abrir uma cratera para uma cidade afundar. Imagina camadas subterrâneas com água ocupando parte dos espaços. Quando a água é retirada em grande volume, esses espaços perdem pressão. O material acima se acomoda. As camadas compactam. A superfície baixa. É um processo lento, mas poderoso. Se você gosta desse tipo de curiosidade real, com imagem, fonte e contexto, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais gente. E comenta sua opinião, porque ela ajuda a escolher os próximos episódios do Arquivo Planeta. E ele tem uma característica cruel: quando o solo compacta, em muitos casos, não volta facilmente ao lugar original. Você pode reduzir o bombeamento depois, pode investir em abastecimento por outras fontes, pode tentar controlar novas extrações, mas parte da perda de altura já virou realidade física. É por isso que o afundamento de uma cidade não é como uma rachadura que você pinta por cima. É uma mudança no palco onde a cidade inteira está montada. O endereço continua no mapa. O prédio continua de pé. A loja abre de manhã. O ônibus passa. Mas a distância entre a rua e a água mudou. E se a distância muda, a margem de segurança muda junto. Agora vem a virada visual do vídeo. Enquanto Jacarta lida com esse acúmulo de riscos, a Indonésia decidiu construir Nusantara em Bornéu. As imagens da NASA Terra Visível mostram o futuro local da capital em 2 momentos. Em 2022, a área parece dominada por verde, rios, estradas menores e pouca marca urbana. Em 2024, o mesmo ponto já mostra clareiras, vias novas, canteiros e um desenho urbano começando a aparecer. Essa comparação é forte porque ela mostra uma capital antes de existir. Normalmente, a gente vê cidade depois que ela já está pronta, cheia de prédios, trânsito e problemas. Aqui, o satélite mostra o começo da marca humana no território. E isso cria uma tensão. De um lado, a promessa oficial: uma cidade verde, inteligente, sustentável, planejada desde o início, com desenvolvimento previsto até 2045. Do outro, a imagem real de qualquer grande obra: estrada, concreto, máquinas, alojamentos, corte no território, custo, tempo e incerteza. Nusantara não nasce como uma cidade pronta. Ela nasce como projeto, canteiro e símbolo. E símbolo importa. Capital não é só o lugar onde ficam prédios públicos. Capital é a imagem que um país projeta sobre si mesmo. É onde o poder aparece no mapa. É o endereço das cerimônias, das decisões e das fotos oficiais. Então,
quando a Indonésia decide mover a capital, ela não está apenas mudando escritórios de lugar. Ela está tentando redesenhar o centro simbólico do país. Mas aqui está a pergunta que deixa tudo mais interessante: mover a capital resolve Jacarta? Não automaticamente. Nusantara não transfere milhões de moradores de uma vez. Não remove enchentes de Jacarta. Não levanta o solo que já baixou. Não limpa todos os canais. Não substitui toda a infraestrutura de drenagem. Não apaga o risco costeiro. O que ela move primeiro é o centro administrativo, ministérios, estruturas de governo, cerimônias, planejamento e presença política. Em janeiro de 2026, a agência Antara reportou que o governo reafirmou Nusantara como projeto estratégico e manteve a meta de torná-la capital política até 2028. Esse ponto é importante porque mostra que a história continua em andamento. Não é passado fechado. É uma decisão de Estado sendo executada por etapas, com prazos, promessas e pressão pública. Enquanto isso, Jacarta continua sendo Jacarta. Continua sendo centro econômico. Continua concentrando gente, empresas, memória, desigualdade, infraestrutura e risco. Então a divisão real não é cidade velha contra cidade nova. A divisão real é entre duas tarefas gigantescas acontecendo ao mesmo tempo. Primeira tarefa: adaptar Jacarta para um futuro mais úmido, mais baixo em alguns pontos e mais difícil de drenar. Segunda tarefa: construir Nusantara sem transformar a promessa de cidade sustentável em apenas mais uma expansão urbana com outro nome. Esse é o dilema que faz essa curiosidade prender. Porque, se você olha só para Jacarta, parece uma história de crise climática e infraestrutura. Se você olha só para Nusantara, parece uma história de urbanismo futurista. Mas, quando coloca as duas imagens lado a lado, aparece uma pergunta maior: o que um país faz quando seu centro de poder fica preso em uma cidade vulnerável? Ele investe tudo para salvar a capital antiga? Ele distribui melhor a população? Ele constrói uma nova capital? Ele faz tudo ao mesmo tempo, mesmo sabendo que cada solução custa caro? E existe outro detalhe: uma capital nova não é apenas uma solução técnica. Ela também é narrativa. Ela comunica futuro. Comunica controle. Comunica que o Estado está se antecipando. Só que a água, o solo e os moradores não respondem à narrativa. Eles respondem à obra, manutenção, drenagem, habitação, abastecimento e política pública. Por isso, a tela dividida deste vídeo é tão poderosa. De um lado, Jacarta mostra o custo de décadas de crescimento, bombeamento, pressão urbana e risco costeiro. Do outro, Nusantara mostra a tentativa de começar de novo, com planejamento, distância do litoral mais vulnerável e uma promessa de cidade diferente. Mas começar de novo nunca é neutro. Construir no meio de Bornéu também levanta perguntas ambientais, logísticas e sociais. Quem trabalha na obra? Quem vai morar ali? Quanto custa manter duas prioridades nacionais ao mesmo tempo? E como garantir que a capital nova não repita erros antigos com outra paisagem? Esse é o tipo de curiosidade que vale acompanhar porque não termina em uma resposta fácil. Jacarta não vai desaparecer da noite para o dia. Nusantara não vira solução mágica porque aparece bonita em um render. E a Indonésia não está lidando apenas com uma cidade, está lidando com o peso de decidir onde o futuro político do país deve ficar. Então, no fim, volta para a pergunta inicial. Quando uma capital começa a afundar, o que se move primeiro? No caso da Indonésia, parece que primeiro se move o símbolo. Depois, tenta-se mover a máquina administrativa. Mas a cidade antiga continua cobrando sua conta em água, solo e infraestrutura. Agora eu quero saber a sua opinião. Se fosse você decidindo, investiria primeiro em salvar Jacarta ou aceleraria a construção de Nusantara? Comenta aqui, porque essa pergunta é o coração do vídeo. De um lado, uma capital tentando não descer. Do outro, uma capital tentando nascer alto bastante para não repetir a mesma história.